Tá. Mas assim, é uma coisa também cultural, sabe? Porque cubano, ele gosta muito de ostentar. Não suporto isso. E isso é porque a ditadura Mas como é que ele ostenta, gente? Não tem… Ele a ostenta com ditadura, sabonete. não, a ditadura coloca na nossa cabeça que a gente somos os melhores, entendeu? Porque somos cubanos. E a gente, o nosso ego, entendeu? Então assim, quando você se depara contra a realidade, a autoestima, aí você fica tipo, meu Deus, se sentindo uma formiga no país dos gigantes. E acontece muito isso com os cubanos. Tanto que tem muito cubano que vai para os Estados Unidos, morar lá, rala trabalhando, e não é nada, tipo, nada nos Estados Unidos, ganha pouco e tal, e o pouco que ganha vai pra Cuba pra gastar lá, pra se sentir, para ostentar e se sentir o gigante no país das formigas. Entendeu? Então é muito cultural também. Isso é o maior peixe de aquário pequeno. Esses cubanos, eles vêm pra cá, aí aqui eles se sentem, né, formigas, pegam o dinheiro, vão pra lá é muito, e começam a ostentar lá, pra se mostrar pro povo. Por isso que eu falo que quando a ditadura acabar, se um dia acabar, que não há mal que dure 100 anos, vai demorar muito pra Cuba voltar ao que foi um dia, sabe? Porque a mentalidade foi destruída. Esse é o ponto principal. Destruída. Isso que eu vou perguntar. Porque você pega, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha, após a Segunda Guerra, ela foi dividida. Você tinha uma parte que foi sob influência dos capitalistas, né? Mais livre. E você tinha aquela parte que era socialista, sob a influência da União Soviética. E depois que acabou essa influência, né? O Muro de Berlim caiu em 89, União Soviética em 91. Você vai olhar hoje o resultado de eleição e até hoje a parte oriental da Alemanha vota mais na esquerda. Sendo que eles foram reféns dos socialistas durante muito tempo. Em Cuba, essa doutrinação dá tão certo a ponto da maior parte do povo, de fato, apoiar o regime? A maior parte do povo acho que não. Porque assim, pelo que ainda tenho de pessoas lá, que moram lá, a maioria ou tá tentando, já conseguiu sair, viu? Então assim, tem… Você tem dados disso, Zoe? Tipo, quantas pessoas já fugiram de Cuba? Não É tem. difícil de muito saber esses dados. Eu não achei, né? Não tem. É muito difícil. Agora, um Esses dado dados… que é fácil de encontrar, desculpa te interromper, Zoe, mas que é interessante, muita gente coloca como argumento que Cuba não deu certo por causa do embargo americano, né? É o mesmo pessoal que fala que é contra o livre mercado, diz que o problema é a falta do livre mercado. É uma coisa impressionante. Não faz sentido algum. Mas eles não precisam fazer sentido, né? A lógica não tá com eles. Mas eu achei vários dados para colocar pros meus alunos, sobre como Cuba continuou fazendo comércio com vários países, inclusive com os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o maior exportador de alimentos para Cuba, mas só 80% que dos alimentos… eles colocaram uma regra que tinha que ser pagamento à vista. Mas por que será? Porque Cuba não paga. Exato. Ai, Renata! É óbvio. Isso eu procurei e encontrei os dados. Que malvadões, né, Renata? Quer dizer que eles querem receber. Eles querem receber. Você acredita? Eles não têm problema em fazer comércio com Cuba desde que eles paguem. Desde que eles pagam. Na verdade, lá atrás, quando aconteceu aquela questão da Revolução, Castro tomou o poder, Cuba era um grande exportador de açúcar para os Estados Unidos. E os Estados Unidos falaram, olha, eles pegaram um monte de propriedade de empresas americanas, terras de cidadãos americanos. Isso mesmo. Eles colocaram um embargo e falaram, não compramos mais açúcar de Cuba. E o detalhe de um embargo econômico, o pessoal pensa, só um lado sofre. Mas vamos pensar nos americanos também. Eles importavam muito açúcar de Cuba porque era um açúcar com um preço muito bom. De repente, pararam de importar. O açúcar que eles conseguiam de outras regiões era mais caro. Então, o preço do açúcar, dos doces americanos, aumentou. Só que aí, de um lado, você tem um livre mercado, né, muito mais livre, e do outro, uma economia planificada. Os americanos reagiram rápido, começaram a fazer açúcar vindo do milho. Aí hoje… Eles não são besta. Pois é, hoje o maior produtor de milho do mundo são os Estados Unidos e fazem muito açúcar vindo do milho, né, glucose de milho lá. Enquanto Cuba, economia planificada, não conseguiu reagir. Como é que ela fez? Ela começou a exportar açúcar para a União Soviética e ficou dependente desse vínculo. Então, e aí, justamente, os Estados Unidos continuaram a exportar alimentos, ainda até hoje são o maior exportador de alimentos para Cuba, só que eles fazem contratos com pagamento antes, não pode parcelar, tem que ser à vista, tem que ser antecipado. E eles falam muito sobre essa coisa do embargo e de quanto Cuba foi prejudicada por isso. Isso também acontece quando falam da União Soviética, que o Reagan, ele conseguiu esmagar, né, a União Soviética, que foi a Guerra Fria, sem uma guerra de fato, com esses contatos para ir estrangulando a economia cada vez mais da União Soviética até o momento que ela colapsou. E os Estados Unidos fizeram isso inicialmente, primeiro por uma questão porque eles não podiam mais importar o açúcar, mas também por isso que você falou das expropriações que foram feitas das propriedades. Então, eles
em contrapartida, falou: olha, vocês estão expropriando propriedades de pessoas americanas, de empresas americanas, então a gente vai parar de fazer comércio com vocês. Mas não parou, né? Não, aqui, Não, ó, e é uma eu achei punição aqui- boa também, né? Imagina, você me rouba, eu falo, você me roubou, não tem nada contra você, Mas não. tudo bem. A gente Olha continua aqui, fazendo troca. a tabela. Eu coloquei nos meus stories, tá nos destaques. Em 2020, Cuba estava entre os primeiros 59 parceiros comerciais dos Estados Unidos. E também tem um post meu, foto de frango, aqui, ó. Do frango, Zoe, direto. Eu imagino que você não aguenta mais ver frango na sua vida. Gente, Isso tá na sua bio, especialista em frango? Em frangos Eu já sei que ruins. se eu convidar a Zoe, eu não posso fazer frango. Não faça frango. Vou fazer camarões. Camarão. ai, eu amo camarão. que E eu vi que você super eu faço. cozinha. Ela sempre faz Ai. isso. Aí é